Olá, gente! Então, aqui estamos mais uma vez para a nossa aula de geografia, onde vamos dar continuidade a esse ano letivo. Hoje estamos iniciando o terceiro bimestre desse ano. Muito grata a Deus por tudo que temos passado, mas temos conseguido. Então, parabéns a vocês que têm se esforçado muito, parabéns a cada pai que tem participado junto com vocês, junto com a escola, e é a partir daí que nós estamos conseguindo dar continuidade, né, à educação, às aulas, a esse âmbito educacional que é importante na vida de cada um de vocês. Então, muito obrigado pelo apoio dos pais que têm nos ajudado aqui, que estão aqui assistindo essa aula junto com seu filho. Então, com muita gratidão, estamos iniciando esse novo semestre e esse novo bimestre, né? Aqui dentro da nossa escola, acontecendo essas aulas da minha casa e você assistindo da sua casa, mas nós temos feito funcionar de forma integrada, onde acontece, né, essa cooperação mútua. Então, estamos aqui dando continuidade mais uma vez. Nossa aula de geografia hoje, nós temos um assunto a falar sobre as formas de produzir energia. Então, nós vamos falar da energia utilizada na produção na indústria, na agricultura e no extrativismo. Então, a produção de energia que acontece dessas formas serão exploradas no decorrer dessa aula, esses tipos de energia, certo? Energias essas que são transformadas de forma utilizando os recursos naturais. Alguns causam muito prejuízo, muitos danos aos seres humanos, outros menos, mas nós precisamos desse avanço que é a energia, né? Seja ela elétrica, seja ela de outra forma, mas o importante é você saber que precisamos. Então, foi a partir do caminhar do homem, do avanço do homem, dotado de sua inteligência, que foi acontecendo esses desenvolvimentos. E nós vamos ver os benefícios, né? E os danos que cada uma forma de energia utilizada vem nos causar, certo? Então, esteja aí comigo nesse momento. Não se prenda ao livro, mas sim as anotações onde você ficar com dúvida para melhor ser seu aprendizado. As pessoas sempre utilizam fonte de energia em suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, de alguma forma, as pessoas utilizaram fonte de energia. Eles usavam fontes para cozinhar, como hoje nós também ainda utilizamos, para aquecer o ambiente, produzir combustível, entre outras atividades. Então, talvez cada um de vocês, alguns de vocês não tenham visto um forno desse, mas esse forno, ele era usado como combustível a lenha, né? E aí, a partir daí, poderiam ser assados bolos, torta, pizzas, carne, batatas. Eu lembro que na minha infância tinha um forno desse, a gente utilizava bastante para assar bolo, porque uma vez que a utilização para fazer a comida era a fonte de energia, era a lenha, onde tinha um fogão movido a lenha, não tinha forno no fogão como vocês conhecem hoje. Então, o forno era construído separado, fora da casa, e onde era utilizado para esses outros pratos que não era possível ser cozinhado na panela em cima do fogo. Então, era utilizado um espaço fechado, construído, tá vendo aí, como de tijolos bem fechados, onde colocava dentro. Hoje, em algumas exclusividades, é utilizado esse forno a lenha em algumas padarias e também pizzarias, né? Onde tem um sabor especial, tem um trabalho a mais, então são produtos hoje diferenciados do que nós temos, certo? Então, aí vocês estão vendo, fonte de energia utilizada era o quê? A lenha. Ela era produzida através do calor
né? A energia aí era o calor produzido através da queima da madeira para aquecer esse forno e assar alguns produtos que não tínhamos outra forma, era apenas essa. Então, as pessoas se viravam, descobrir o fogo, descobrir as fontes de energia, e você verá adiante como a lenha, o carvão foi utilizado, foi um dos avanços principais na descoberta, né, da energia. Durante a Revolução Industrial, o uso de carvão mineral como fonte de energia deu um grande impulso à indústria e aos transportes. Então, a partir da Revolução Industrial, que surgiram as primeiras indústrias, né, também aconteceu esse avanço aí na indústria e no transporte. O que vocês estão vendo aqui, desse lado aqui, a produção de rapaduras. As rapaduras, elas são utilizadas a partir da cana-de-açúcar, né? E elas são transformadas na rapadura quando é extraído. Primeiro, pega a cana, extrai o suco, que chama também de caldo. Aquele caldo vai para um forno superaquecido com lenha ou carvão e ele fica grandes tachos sendo mexidos o tempo todo até virar o mel. Posteriormente, quando chega o ponto naquele mel, é colocado em forminhas e transformado na rapadura que cada um de vocês conhece. Nordestinos, todos nós conhecemos o que é uma rapadura, né? Então, a rapadura, a batida, que é aquela outra molinha. Então, é utilizada, qual é a fonte de energia na indústria, na produção da rapadura? O carvão ou a lenha, onde o fogo é transformado, né, esse carvão ou lenha, no fogo que aquece o forno, que faz ferver aquele caldo, aquele suco, até transformar na rapadura, que é um produto que não é bem industrializado, mas ele passa por todo um processo, né, pelo menos no engenho aí, ele passa por um processo artesanal, até transformar nesse doce que não passou por uma máquina de indústria, mas passou por um forno onde poderia ser feito esse doce com a ajuda, claro, do homem. Também teve o avanço nos transportes. E aí vocês estão vendo, isso é um trem chamado também de Maria Fumaça. Por quê? Porque onde passava o combustível que queimava, alguém estava lá jogando lenha, jogando carvão para manter esse calor e através desse calor o motor funcionar. Se deixasse parar, se a pessoa parasse de jogar a lenha ou o carvão, então o trem parava de funcionar, a energia acabava. Diferente dos atuais que usam combustíveis, outro tipo de combustível, né? Então a lenha e o carvão eram utilizados como fonte de combustível para fazer o aquecimento do motor e o trem funcionar. Então, vocês estão vendo aí avanço na indústria, nas produções e também avanço nos transportes, né? Então, estou falando aqui do trem, que era o transporte coletivo na época, mas também surgiram outros transportes no período da Revolução Industrial, certo? Pronto. As principais fontes de energia poluentes e não renováveis que podemos reconhecer, que podemos falar aqui, são o petróleo, o gás natural. A princípio aqui, o petróleo é mais utilizado no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis. Então, o petróleo, que é onde nós conhecemos a gasolina, por exemplo, é um derivado do petróleo, onde faz funcionar motores de carros, né, dos meios de transporte. Sofreu um avanço grande com a questão da descoberta do petróleo e dos combustíveis derivados dele, né? Então, muito prejudicial ao meio ambiente também, né? Prejudicial às pessoas, mas é super prático, gera riquezas no mundo todo. Então, ele é o mais utilizado hoje no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis. O gás natural, combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios
profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Então, o gás natural que nós mais conhecemos aqui, podemos falar, é o gás de cozinha, que faz acender as chamas do fogão da minha casa, onde eu posso fazer minha comida, onde eu posso fazer os meus bolos, onde eu posso utilizar, onde eu utilizo e você utiliza, tenho certeza, na casa de cada um, utilizamos todo dia o gás natural, certo? Então, ele é um combustível também encontrado no subsolo e é um combustível natural, retirado da natureza. Carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada pela indústria. Então, primeira fonte de energia são os derivados do petróleo. Segunda fonte, o carvão mineral, certo? Então, é importante você estar sabendo disso, você estar ciente. O carvão, a importância dele também é retirado da natureza, né? Naturalmente, não precisa ser acontecer o processo das fábricas do homem, mas o carvão mineral, ele é uma fonte de minério, né? E nós estudamos animal, o reino animal, o mineral, né? E o vegetal. Então, aí nós estamos vendo que o carvão também faz parte, né, dessa fonte de minérios. Energia nuclear. Esta é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos como combustível para gerar a energia. Bem, essa energia gera muito risco, né, de poluição por conta desse gás aí utilizado, dessa forma utilizada para gerar. Então, pode ser bem prejudicial a energia nuclear. Mas, apesar de tudo isso que percebemos, que vimos, né, sobre as fontes de energia que utilizamos, sobre o petróleo, sobre a energia nuclear, sobre o carvão mineral, apesar de tudo isso, nós ainda temos fonte de energia limpa e renovável. Renovável por quê? Porque ela pode se renovar, porque pode ser produzida normalmente e novamente, certo? Então, vamos lá perceber algumas. Essas fontes de energia, elas são renováveis e também são fontes limpas, que diminuem essa poluição, esses agentes poluentes que invadem o planeta Terra sendo a minha casa, sendo a sua casa, e uma vez em contato com essas fontes poluentes, gera uma contaminação a todo o planeta, chegando a mim e a você, um prejuízo e um dano causado por essas fontes de energia, certo? Mas fonte de energia limpa, primeiro podemos citar energia hidrelétrica, a fonte de energia liberada por a queda d'água, a mais utilizada no Brasil, graças a Deus. Graças à quantidade de rios que nosso país tem, nós podemos usar normalmente a energia através das hidrelétricas, certo? Que é a energia elétrica que conhecemos. Então, a energia elétrica que tem na minha e na sua casa, que faz com que a gente possa utilizar vários aparelhos, né? Que são ligados nessa energia, essa fonte de energia que está na minha e na sua casa. É importante sabermos que ela é uma fonte de energia limpa e que pode ser renovável uma vez que chova novamente e os rios possam estarem sendo repostos pelas águas, que faz gerar essa queda d'água pesada, onde são instalados, né, os geradores de energia. No Nordeste, particularmente, nós podemos falar com muito orgulho que nós temos fontes de energia hidrelétricas aqui, né? No Rio São Francisco, é um dos rios mais conhecidos, mais famosos no Brasil, onde são desenvolvidos a energia elétrica em sua queda d'água aqui no Nordeste. Certo, pessoal? É bom entender porque ficamos mais tranquilos sabendo que a energia que nós utilizamos demais
diariamente, em todo momento. Quando eu fico sem energia, um instante você já começa a se preocupar, já começa a se desesperar, porque você está sem energia. E quase tudo que utilizamos hoje em nossas casas depende dessa fonte de energia. Mas, para o nosso bem, nós temos no Brasil essa energia hidrelétrica formada a partir das quedas d'água, que pode ser renovada a cada inverno, o rio ser, né, reposto por água das chuvas e assim darmos continuidade a essas produções de energia que temos aqui no nosso país. Certo, gente? Compreendendo até aqui, então daremos continuidade às fontes de energia limpa e renováveis. Energia eólica gerada a partir do vento ainda é pouco utilizada, né? Então, aqui no Nordeste foi um dos primeiros lugares que foi colocada em prática essa fonte de energia por conta do vento, né? Aqui no litoral nordestino, podemos ver em Rio Grande do Norte, principalmente, né? Nós temos lá várias indústrias, né, trabalhando nessa questão da energia eólica. Energia que seria a melhor forma, uma forma natural em que o vento, ele não acaba, o vento ele não está no meu controle, no seu controle, ele realmente é uma fonte natural que pode se renovar automaticamente. Então, a energia eólica seria super indicada onde tem, né, as condições de desenvolver essa fonte de energia. A partir do vento, gerada a partir da força do vento. Então, eu até indico para você um filme bem legal que fala sobre a descoberta da energia eólica, que é O Menino que Descobriu o Vento. Então, se você ainda não assistiu, você tente assistir. Ele tinha na Netflix recentemente, não sei se ainda vai estar, mas eu acredito que está. Então, você vai lá na Netflix, sei que tem. Tenta assistir esse filme, é maravilhoso. Então, energia eólica, energia do vento, fonte renovável, né, de energia limpa, não esqueçam disso. A energia solar também é captada pelo aquecimento de placas, ainda é pouco utilizada devido ao investimento inicial que é muito alto, mas a energia solar são desenvolvidas essas placas que capturam a energia do sol, então outra fonte de energia limpa e renovável, porque o sol nasce todo dia de graça para cada um de nós. Então, só que o investimento inicial para essas placas são meio alto e não tem sido ainda utilizado tanto como poderia ser por conta disso. Então, não esqueça, a energia elétrica que é desenvolvida nas hidrelétricas, queda d'água, são energias limpas, energias com fontes renováveis que podem ser utilizado por cada um, de forma consciente. Tudo que utilizamos seja de forma consciente. Energia eólica gerada a partir do vento também é uma fonte limpa de gerar energia. E a energia solar, uma fonte também limpa e renovável, mas pouco utilizada devido ao alto investimento, ao alto custo que tem essas placas que seriam utilizadas inicialmente para só a partir daí, né, distribuir essa fonte de energia. Ainda temos a energia da biomassa, gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos, como esterco, resto de alimentos e resíduos agrícolas. Então, ela pode ser a energia biomassa gerada a partir da decomposição desses produtos. Então, seria produtos jogados na natureza, abandonados, que não seriam utilizados, né? E o resto de alimento, como serve de adubo orgânico, todos esses resíduos aí, eles podem ser transformados numa fonte de energia limpa e renovável na natureza, certo, gente? Pronto, como uma usina de biomassa funciona? Eu fiquei curiosa, né, ao ver esse conteúdo da usina de biomassa
e fui buscar para mim, para você, esse conhecimento. Como ela funciona? Então, ela funciona usando o vapor produzido pela combustão desse material orgânico que eu falei anteriormente. Então, é a partir daí da combustão, da queima desse material, o vapor rotaciona uma turbina conectada a um gerador que gera a eletricidade. Então, esse vapor que é liberado a partir da queima desses resíduos, né, orgânicos, desses produtos orgânicos, ele vai rotacionar, ele vai girar ao redor dessa turbina que está conectada ao gerador. Ele vai estar rodando em torno dela, fazendo assim a conexão a um gerador, onde lá nesse gerador vai gerar essa eletricidade, essa fonte de eletricidade. Acredito que investimentos muito altos também para uma produção de energia como essa, mas é uma fonte que existe, é uma possibilidade de termos energia limpa e um recurso renovável. E ainda o reaproveitamento de tudo aquilo que seria jogado fora, transformando, né, nessa energia limpa que podemos utilizar. Energia gravitacional. Olha aí outra informação importante para mim e para você. Essa energia é fornecida a partir dos movimentos das águas do oceano para uma estação de energia. Olha aí a imagem, que coisa bonita, né? Coisas bem... assim, a tecnologia vai além da nossa imaginação. Então, essa fonte aí, né, é utilizado a partir do movimento da água dos oceanos. Então, é uma fonte que nós temos segurança que não vai acabar, porque grande quantidade de água está nos mares e oceanos. Essas águas não servem para o nosso consumo, mas o homem tem descoberto, né, uma forma de utilizar as águas do mar. Não vai parar. Elas estarão em movimento sempre. E a partir desse movimento, conseguir, né, fornecer a energia, transformar uma energia aí. A partir disso, os especialistas em energia afirmam que será uma das principais fontes de energia do futuro. Então, é possível eu e você imaginar que uma energia gravitacional seja realmente o que temos para o futuro, uma vez que o meio ambiente pode ser destruído e as plantas vão diminuir, então as águas dos rios podem acabar, pode secar os rios, né, se não for todo ano chovendo novamente. Então, todas essas fontes de energia, né, são mais complexas, e aqui os especialistas estão trabalhando, estão investigando, estão estudando que essa seria uma fonte, né, uma das principais fontes de energia no futuro. Dá para entender porque você sabe e eu sei que os movimentos das ondas do mar são contínuos. E se a energia é gerada a partir desse movimento, então seria uma fonte segura, limpa, e que teria com certeza essa fonte para um futuro onde tudo pode estar incerto, relacionado ao meio ambiente, relacionado à energia do vento, do sol, que pode ser desviados nessas rotas aí. Os efeitos do sol têm superaquecido cada vez mais, né? Então, mas tudo são estudos, essas formas de energia, todas são estudos para você, né? E para mim, estarmos pensando nisso, estarmos conhecendo isso. Tá bom, meus amores? Então, espero que você tenha compreendido essa aula, espero que você tenha gostado, né, desse nosso momento aqui. Então, que seja um tempo precioso, um tempo bom para você, um tempo de aprendizagem, e as informações tenham sido, né, eficazes para você utilizar na sua vida, no seu dia, no futuro, quando você tiver adulto, você esteja com essas informações, possa estar pondo em prática desde agora, tá bom? Então, eu quero
mandar um beijo para cada um de vocês e dizer que estou feliz em iniciarmos uma nova fase desse ano, juntinhos, você em casa, eu na minha casa, mas com esses encontros da gente, ok, meus amores? Beijo no coração.